Meu amigo vascaíno, faltando 48 horas para a janela fechar. A gente vai falar muito aí sobre o mercado da bola. O Vasco ainda tenta duas contratações. Vamos ver se vai dar tempo para o Vasco anunciar o zagueiro uruguaio. Vamos ver se vai dar para o Vasco anunciar o atacante equatoriano. E a gente vai falar muito sobre esse jogo de ontem. Ontem o Vasco passou um sufoco descomunal contra a equipe do Sport Clube Recife. E, gente, quase que o Sport empatou num jogo que o Vasco poderia ter feito 4, 5 gols. Ontem o Carlos Cuesta chegou no Rio de Janeiro. E a gente também vai falar aqui muito sobre a questão da arbitragem. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Perfeito? Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, ontem o Vasco passou um sufoco tremendo. Mas o que fica registrado são os 3 pontos. O futebol é o resultado. Não adianta a gente performar bem e perder ou empatar. O mais importante foi a gente ir para essa paralisação da data FIFA fora da zona do rebaixamento. O Vasco está ali com 22 pontos, sendo seguido de perto pelo Vitória, pelo Santos. O Juventude entrou de vez aí na briga para deixar a zona do rebaixamento, por isso foi importante. Agora, fica um sinal de alerta, um sinal vermelho. Por quê? O Vasco ontem, gente, jogou contra a equipe do Sport. O Vasco fez o gol muito cedo com o Nuno Moreira, certo? Um jogo que estava nas mãos do Vasco da Gama. O Vasco tomou um gol através de um pênalti mal marcado. Eu também aqui, eu não vou ficar reclamando da arbitragem, não vou inverter valores. A reclamação que a gente tem que fazer é em cima dessa diretoria que não possui representatividade nenhuma e que se omite. Por quê? Fomos roubados no jogo contra o Inter. Fomos roubados no jogo passado contra a equipe do Botafogo. Ontem passaram a mão na gente. Nessas 3 partidas, você viu o senhor Pedro Paulo vindo a público para defender os interesses do Vasco da Gama? Você não viu, eu não vi. Ninguém defende os interesses do Vasco, então não cabe a gente fazer vitimismo. As pessoas que estão dentro do Vasco, infelizmente, não estão preocupadas. Agora também, a arbitragem de ontem não pode se sobrepor às falhas que o Fernando Diniz cometeu ontem. Porque, amigo, o Vasco fez o 3º gol cedo com o Vegete de pênalti, aos 4 minutos. O Fernando Diniz poderia ter feito substituições para renovar o ataque vascaíno. O Fernando Diniz, além de mexer muito mal na equipe, o Fernando Diniz, ele demorou a substituir. Ele foi fazer a 2ª substituição, gente, faltando 11 minutos para acabar o jogo, com o Vegete cansado, com o Ryan cansado. Ele dá uma justificativa dizendo que morreu com Robert Renan no banco e com Carlos Andrés Gomes. Ainda faltava ele fazer uma substituição. Ele morreu com Carlos Andrés Gomes porque
os jogadores ali não estavam bem fisicamente. Se o Carlos Andrés Gomes não estava bem fisicamente, por que o Fernando Diniz colocou ele logo no dia de estreia, no jogo contra o Corinthians em São Januário? Jogo contra o Botafogo, ele entrou também. Então o Diniz perdido, faltou humildade para reconhecer que fez um monte de besteira ontem. E pior, né? O Vasco ontem quase que tomou o terceiro gol. O Vasco não pode tomar 2 gols contra o Sport, quanto mais 3 gols. O Sport, que no jogo de ontem tinha 12 gols apenas feitos nesse campeonato. Então é muito o Vasco tomar esses gols. Importante foi ter saído da zona do rebaixamento. Agora, o seguinte, o Carlos Andrés Gomes chegou ontem, vai ajudar muito o Vasco da Gama, mas vai ajudar por demais, tá? É um zagueiro que vai chegar aqui para ser titular. E não dá mais para a gente jogar com o Hugo Moura e jogar com o Lucas Freitas, por conta de que desde o dia 12 de julho, quando o Vasco retorna às atividades pós o Mundial de Clubes da FIFA, o Vasco levou gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O único jogo que o Vasco não levou gol foi contra o CSA, lá em Alagoas, o jogo foi 0-0. O restante, o Vasco tomou gol em todos os jogos. Então os resultados estão aí, bem flagrantes, né? Não dava para jogar com essa zaga. Mas, enfim, chegou o Carlos Andrés Gomes, reforço de peso. O Vasco tenta ainda a contratação do Saldívia, jogador uruguaio que atua lá no Chile. O Vasco ainda faz uma manobra nos bastidores para anunciar esse jogador até amanhã. Perfeito. O Vasco ainda tenta a contratação de um atacante para ser reserva do Valdir, do Vegete, tá? Para ser reserva do Vegete. O Vasco até sexta-feira ainda estava tratando a negociação do Minda. O Vasco da Gama tentou aí a contratação do Pedro Rocha. Então são algumas negociações que ainda estão em curso na véspera do fechamento da janela. Eu considero que o Vasco deveria ter ido atrás também de um volante. Porque ontem a gente encerrou o jogo com o Cocão, tá? A gente teve problemas ali com o Jair, que vai ficar uns dias no estaleiro. A gente teve um problema ali também com a situação de outros jogadores lesionados, como o Thiago Mendes, que não deu certo aqui no Vasco, por enquanto. Então, o Hugo Moura foi deslocado para a zaga. Então, a gente precisava ali de um volante. Vamos aguardar pelo seguinte. O Vasco deverá fazer mais anúncios aí até amanhã. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!